Então, nesse processo, ação penal 504.65.294, continuidade do depoimento do senhor José Aldemário Pinheiro Filho. Foi mostrado, então, esse contrato, como foi mencionado, contrato de armazenagem com a graneira. Perguntas, então, quais seriam? Pois não. Senhor Léo Pinheiro, esse contrato ele consta como objeto a armazenagem de materiais de escritório imobiliário corporativo da consultora OAS. Foi de fato armazenado algum material de escritório ou mobiliário corporativo da OAS? Não. Não. A OAS tinha outros contratos com a Graneiro, mas esse é específico disso aí, da armazenagem dos bens que o Paulo Okamoto tinha me pedido. O senhor saberia dizer o porquê que constou esse objeto? Foi que não refletia a realidade? Não foi uma orientação minha, mas acredito que a Graneiro tenha solicitado que fosse feito dessa forma. Mas não, O senhor não saberia informar? Não sei informar. Algum momento durante a execução desse contrato, ele é um contrato que se estende por alguns anos, houve a procura por parte do próprio Instituto Lula, representado por Paulo Okamoto, ou por outro representante da OAS, para que os pagamentos deixassem de ser feitos pela consultora OAS? Que eu tenha conhecimento, através de mim, não. Nunca houve. O contrato ele foi rescindido no início do ano de 2015. Essa iniciativa de rescisão do contrato, o senhor saberia dizer se partiu da OAS ou do Instituto? Eu não saberia lhe responder, porque nesse momento eu estava preso. Constam aqui na denúncia algumas ligações que foram efetuadas do seu terminal telefônico para o terminal telefônico do senhor Valmir Moraes. O senhor conhece essa pessoa? Foi identificado como um segurança institucional do ex-presidente Luiz Inácio. Eu acredito que sejam ligações, por exemplo, quando eu fui me encontrar para saber se o presidente estava chegando ou não nessas visitas que foram feitas. Acho que... Ou uma ligação minha para ele para falar com o presidente também. Um dos documentos que foram juntados agora no evento 724 consta algumas dessas ligações realizadas em fevereiro de 2014, há 3 ligações, uma no dia 9, outras 2 no dia 21, realizadas do seu terminal telefônico para o terminal do Sr. Valmir de Moraes. Seria possível mostrar a ele? Então, consta aqui numa tabela, está no documento 9 do evento 3? Não, do evento 724. Evento 724, uma relação aqui de ligações entre o senhor Valmir e o senhor Léo Pinheiro, pelo menos segundo a afirmação do Ministério Público. É difícil para mim precisar exatamente pela data, fevereiro de 2013, pode ter... Acho que não é 14? Deixa eu... Data até aqui, desculpa. 2014. Pode... na necessidade de eu falar com o presidente, eu tinha uma orientação que se ligava para ele, que ele me dava uma orientação se eu ligava para o Instituto ou para marcar alguma coisa. Então esse era o telefone... Especificamente, não era costume meu fazer isso, não. Acho que pode ter sido, acho que eu estava me lembrando, talvez no percurso, alguma coisa para dizer que eu já tinha chegado. Perfeito. No fluxo de mensagens que lhe foi mostrada pelo excelentíssimo juízo, o senhor reconheceu algumas mensagens aqui de fevereiro de 2014. Vou citar a mensagem.
do terminal identificado como de Paulo Gordilho para o terminal identificado como de sua titularidade. O senhor falou, o projeto da cozinha do chefe está pronto, se marcar com madame pode ser a hora que quiser. O senhor mencionou que seria do sítio. A pergunta que eu gostaria de fazer, o senhor falou logo em seguida, o Guarujá também está pronto, em princípio amanhã às 19 horas. Aí o senhor mencionou um encontro. Houve um encontro para aprovação desse projeto? Houve, sim. Na verdade, o presidente e a dona Marisa estiveram no triplex em fevereiro de 2014. Pouco tempo depois, eu fui ao sítio. Me encontrei com ele, ele já estava no sítio. A aprovação deve ser posterior. Então, teve sim, e me parece que foi no apartamento do presidente em São Bernardo do Campo. Então, essa reunião para aprovação foi um encontro no apartamento em São Bernardo? Acredito que sim. Essa aprovação que o senhor se refere é a aprovação do projeto das cozinhas do sítio e do triplex? Exatamente. Por isso que eu pergunto aí na mensagem se o do Guarujá estaria pronto também. O senhor foi nessa reunião de aprovação? No apartamento São Bernardo fui, estava presente, eu e o Paulo Gordilho. E quem, além do senhor, estava presente? O presidente e a ex-primeira-dama. Perfeito. Com relação aos demais projetos, consta na denúncia uma lista detalhada de algumas modificações que foram feitas. Deixa eu só localizar a página. Folha 115 e 116, modificações que foram feitas pela empresa Talento, na cozinha, sala de estar, sauna, terraço, piscina, sala íntima, elevador. Alguma dessas modificações foi solicitada por Lula, por ex-presidente Lula ou por Marisa Letícia? Todas essas modificações ocorreram com a solicitação no dia da visita que eu fui com o presidente e a ex-primeira-dama no triplex. Isso foi fruto da nossa visita, foi determinado para que fossem feitas essas modificações e nós depois passamos isso para um projeto para ter se era aquilo mesmo e tal. Então, a única coisa que eu teve uma modificação depois, parece que a sauna, que a dona Marisa pediu para, em vez da sauna, fazer um depósito. Se não me falha a memória, acho que é isso. Então, o projeto que foi realizado aqui e executado pela Talento foi um projeto sob medida a partir dos pedidos de Lula e Marisa Letícia? Exatamente. E aí, a Talento, a parte de cozinha que foi feita à parte, por isso que teve uma aprovação. Perfeito. Excelência, seriam essas as questões do Ministério O Público. assistente de acusação tem perguntas? Os defensores, menos o do próprio acusado, deixou para o final, doutor, que isso esclareça. Os demais têm perguntas? Bem, podem seguir a ordem da mesa aí. Só peço que definirem o nome do representado. Cristiano, representando o ex-presidente Lula. O senhor disse nas suas declarações que está preso, ou que foi preso desde 2014. É correto isso? Não. Eu fui preso no dia 14 de novembro de 2014, saí da prisão, tive um período em prisão com tornozeleira eletrônica, voltei a ser preso no dia 5 de setembro de 2015. O senhor foi preso por decisão desse juízo? Desculpe, 2016. Por decisão deste juízo? Por decisão do juiz Sérgio Moro. Certo. E o senhor já está condenado a alguma pena? Já. O senhor pode dizer qual é essa pena? Dessas obras da Petrobras. E o senhor sabe dizer o volume de pena que já foi aplicado ao senhor? Sei, mas ainda está em fase de recurso na segunda instância, né? Mas até o momento?
Até o momento, a pena tinha sido de 16 anos e foi aumentada para 23 anos, se não me falha a memória. Perfeito. O senhor começou a negociar um acordo de delação premiada com o Ministério Público em 2016? Pode alcançar o microfone, por gentileza? Pode. Pode pegar do seu... Excelência, pela ordem, a indagação feita pelo ministro advogado não tem qualquer objeto com a denúncia. Eu não consigo entender a pertinência dessa indagação. Se meu cliente... Já foi dito textualmente que nós estamos em conversa com o Ministério Público. Essas conversas não são objeto de uma denúncia. Não consigo entender a relação dessa indagação com os fatos apurados pelo juízo. Talvez o doutor possa explicar. Eu respeito a colocação do eminente advogado, mas, como eu disse no início desta audiência, nós entendemos sobremaneira relevante entender esse processo de delação premiada que o interrogando afirma e diz estar em negociação, porque isso afeta a paridade arma. Nós temos que escrutinar aqui os atos que estão sendo realizados durante esse processo de delação. Até porque, se envolve o objeto desta ação, é relevante sim para a defesa conhecer o que está acontecendo fora da luz do sol, fora dos olhos da defesa. Tem algum... Não, acho que é uma questão simples, doutor. Eu não vou entrar nessa... Não, acho que não tem necessidade. O senhor pode só dizer quando, mais ou menos, o senhor começou a negociar essa questão do acordo de colaboração? Quando o senhor orientou o seu advogado, ou o seu advogado lhe sugeriu? Quando isso mais ou menos começou esse procedimento? Eu acredito que uns 90 dias atrás, 90 dias atrás. mais ou menos. O senhor nunca, então, negociou, não começou a negociar nenhum acordo em 2016? Eu, particularmente, Não, os seus advogados? Ou algum representante do senhor? eu não sei te dizer. A partir desta nova negociação, já foi ofertado para o senhor algum tipo de benefício no tocante à pena? Não, O senhor não há negociação sobre benefícios? nenhuma. O senhor vai fazer a delação, então, para receber o que em contrapartida? Não, Sim, aí, ele está induzindo a não existe um pergunta. benefício específico, é isso que o senhor... Não existe uma concreção disso. Não é isso que o senhor quis dizer? Eu disse inicialmente a Vossa Excelência, Aham. e a todos presentes, que o que existe neste momento com o Ministério Público são conversas preliminares a respeito de eventuais temas que serão colocados no eventual processo de colaboração premiada. Isso já foi dito no início da colaboração, Excelência. Portanto, não há uma negociação até este presente momento de pena, de qualquer situação, qualquer benefício que possa ser aplicado ao Léo Pinheiro. Excelência, a indagação me parece pertinente na medida em que é necessário saber qual é o benefício que vai ser oferecido em escambo, em troca da incriminação de uma outra pessoa, Perfeito, mas para se aferir exatamente, digamos assim, a veracidade do depoimento. entendi, mas Uma foi questão dito que não existe ainda essa definição. Fundamental. Então, se foi dito que não existe a definição, então parece que a pergunta está prejudicada. Se me permite, Excelência, minha única sugestão é que deixe o interrogado responder. Se Vossa Excelência entender que há, durante o interrogatório, algo a interromper, que o faça, mas Não, doutor, ele ele está está... respondendo normalmente. Não sei qual parte que o senhor não entendeu. A próxima pergunta? Sim. O senhor foi preso em 2014, voltou a ser preso agora em 2016 e hoje nos apresenta uma versão totalmente dissociada de suas declarações anteriores. Como o senhor justifica essa situação? Não existe declaração anterior minha nenhuma sobre esse aspecto. O senhor foi interrogado já, inclusive, por esse juízo. O senhor foi interrogado. Fiquei em silêncio. Não, eu tenho aqui interrogatório do senhor. Por exemplo, o senhor foi interrogado aqui no dia 27 de 9 de 2016, na ação penal 50.22.179-68.2016,
E o senhor respondeu aqui as perguntas do juízo. O Doutor, senhor não mas ficou em aí não silêncio. sobre esse assunto, foi sobre o assunto do ex-senador Jean Argelo. Sim, mas Esclarecer, há então. questões que se imbricam e foram negadas aqui categoricamente Doutor, pelo... acho que não leu o interrogatório então dele na sessão penal. que Eu ele li, falou. estou aqui em mãos, a afirmação de Vossa Excelência não me parece compatível com, enfim, Doutor, tem a que ler educação que melhor deve zelar, o que deve ser mantida estou sendo entre educado, aqueles que estão participando em uma audiência. Eu li, estou fazendo a pergunta em cima do depoimento. Então ele respondeu sobre o triplex nesse interrogatório? Não é isso que eu disse. Eu disse que há pontos que se comunicam. Qual é a contradição desse depoimento com o que ele falou O senhor, agora? vai me interrogar agora? Eu estou fazendo... Eu estou- O doutor fez uma afirmação que não é correta. Eu estou dizendo... A minha Fez uma pergunta... afirmação ao acusado que não é correta. A minha pergunta ao interrogando é: por que agora ele apresenta uma versão que não foi apresentada anteriormente, embora ele esteja preso desde 2014? Excelência, pela ordem. O processo que o eminente advogado está mencionando não tem nenhuma relação com os fatos que são apurados nessa denúncia. Ele não falou sobre aquele tema porque aquele tema não era objeto da denúncia. Simplesmente como isso. E mais, o eminente advogado mencionou em uma intervenção dizendo de que não poderiam ser tratados de outros fatos que não os mencionados na denúncia. Com devido respeito ao colega, porque tenho muito apreço, me parece que seria uma contradição aqui trazer temas que não são objeto dessa denúncia. Doutor, essa Eu, pergunta eu, não eu faz respeito sentido. o ilustre advogado, mas é preciso lembrar que a minha colocação, a minha questão de ordem foi indeferida. Logo, se nós passamos a tratar de assuntos diversos, eu tenho o direito de poder também inquirir o interrogando sobre temas que foram doutor pode tratados inquirir, por mas ele. Esse interrogatório dele foi sobre o caso do Jean Argelo, e inclusive na ocasião ele confessou lá o pagamento de propina. Então, acho que o doutor está equivocado, né, em relação ao conteúdo desse depoimento, por isso a sua pergunta ela não faz muito sentido. Tá bom, Mas então- podemos ir para a próxima pergunta. Talvez Vossa Excelência não tenha Vou compreendido. reformulá-la, então. Vossa Excelência pode não ter compreendido, então eu vou reformular a pergunta. Reformule, Quero por saber. gentileza. O senhor foi preso em 2014, voltou a ser preso em 2016. O senhor foi indagado em algum momento sobre os fatos objeto desta ação durante o período que o senhor ficou preso? Não, O senhor nunca foi indagado por nenhuma autoridade? não. Nada. É a primeira vez que o senhor é indagado sobre esse tema. Triplex. Talvez em São Paulo, no Ministério Público de São Paulo, que eu fiquei em silêncio. Só. Então o senhor já foi indagado sobre esse tema. Eu não respondi, eu fiquei em silêncio. O comportamento do senhor, então, está sendo diferente nessa oportunidade. Aí é uma orientação dos meus advogados, se eu vou me desculpar, mas Com relação aos 3 contratos que são discutidos nessa ação, o senhor sabe quais são esses 3 contratos? 3 contratos de... Firmados entre a OAS e a Petrobras. Desculpe. Sei, O senhor se lembra quais são esses contratos? contrato da Repar, da refinaria de Araucária, e o contrato da Renest, em Pernambuco. Certo. Há um terceiro. O senhor sabe qual é o terceiro? Não me recordo agora. Certo. O senhor sabe dizer, o senhor já disse que esses contratos foram firmados por um consórcio e não especificamente pela OAS junto à Petrobras. É correto isso? A OAS participava em cada um desses contratos de um consórcio, OAS e outras empresas. Correto. E nesses 3 contratos que são discutidos nessa ação, o senhor sabe dizer se a OAS era líder em algum deles? Se o senhor me permitir, se eu estou falando 3 contratos, eu não estou me lembrando do terceiro. Se o senhor puder me São dizer. 2 contratos na Renest. Que são os dois, na verdade, são na mesma obra, que é da Renest. É a mesma coisa. O senhor quer saber O sobre... senhor sabe informar se a OAS era líder em algum desses contratos? Em nenhum dos dois. Nenhum dos 3, então. Nenhum dos 3. Certo. Nessa circunstância, o senhor sabe dizer se esses contratos ficaram dentro da margem estabelecida pela Petrobras?
Esse detalhe eu realmente não deve ter ficado. Agora, eu não tenho está muito longe da minha área de atuação na empresa, mas deve ter ficado, senão não seria contratado. O senhor não fazia esse cálculo para saber se estava dentro da margem, se não estava? O senhor não participava desse tipo de situação? Não. Olhe bem, eu dirigia 2 holdings na empresa com 150 negócios. A Renest é um dos negócios. Esse nível de detalhe caberia às pessoas que comandam nossas áreas de atuação. Esse tipo de detalhe não sou eu que trato, então. Quem que sabia desse detalhe e informava o senhor? Quem sabia do detalhe dos contratos era o diretor superintendente da área. Especificamente do que o senhor está perguntando, eu não posso responder pelos outros, aí eu não sei. Qual era o nome dessa pessoa? O diretor superintendente da nossa área de petróleo e gás se chama Agenor Franklin de Magalhães Medeiros. Certo. E ele informou ao senhor detalhes dessas 3 contratações? Detalhes é muito abrangente. Se o senhor puder ser mais objetivo, ele agradeceria, porque o que é detalhe? Eu não sei. Né? O senhor, por exemplo, deu uma série de detalhes aqui ao longo da audiência sobre o triplex. Eu imagino que o senhor deva saber algum detalhe Qual sobre detalhe, esta doutor? contratação. Por exemplo, Qual detalhe? quando foi feita a proposta, essa proposta estava dentro da margem da Petrobras? Se o senhor não souber, o senhor diz que não sabe. O triplex que ele está se referindo, eu tratei, eu sei o detalhe. Dos contratos, eu não sei o detalhe, porque tem uma área específica da empresa para cuidar. Então o senhor não sabe de nenhum detalhe desses 3 contratos? Detalhe, não. O senhor sabe dizer se, eu repito a pergunta, se eles ficaram dentro da margem Doutor, estabelecida pela Petrobras? Já foi perguntado 10 vezes e ele respondeu 10 vezes. Eu não vi a resposta. Pode objetivamente o interrogando responder? Não, já foi respondido. Me parece que é um tema relevante. Eu gostaria de insistir na pergunta. Tá, vai para a próxima pergunta, doutor. Já Vossa foi Excelência não perguntado. pode permitir que o interrogando responda a Já pergunta? respondeu, doutor. Próxima pergunta. Não podemos saber qual é a resposta? Doutor, próxima pergunta. O interrogando sabe dizer se houve algum valor indevido proveniente desses 3 contratos que eu citei há pouco? Sim, eu já respondi isso, tanto ao juiz como ao Ministério Público. O senhor pode dizer qual foi a quantia, o valor indevido proveniente desses 3 contratos? O senhor pode especificar? Em que sentido, doutor? Tem que ser mais claro para o acusado. Ué, nós tratamos até agora de temas que... Valor indevido da propina, valor indevido de superfaturamento, o que o senhor se refere? Não, o contrato tinha um valor, certo? Eu quero saber se desse valor que foi pago, saiu algum valor indevido, alguma propina? Propina, isso? Sim. É o que o senhor chama de propina, eu chamo de valor indevido. A terminologia, não podemos uniformizar, não sou obrigado a uniformizar a terminologia. O senhor pode responder, por gentileza? Eu fui até condenado, então está mais do que óbvio que tinha. O senhor sabe especificar em cada contrato qual foi a propina relacionada a cada um desses 3 contratos? Uma propina do Partido Trabalhista do Partido dos Trabalhadores e do PP, sim, 1% cada. Minha pergunta é diferente. Quero saber o seguinte: se esses contratos geraram propina, qual é o volume proveniente de cada um desses 3 contratos? Aplicar o percentual sobre o valor do contrato e seus aditivos. Eu não sei de cabeça agora, é impossível. Mas é uma regra, é uma matemática. O senhor conhece o senhor Pedro Barusco? Não tinha relacionamento com ele, mas sei quem é. Alguém da sua empresa tinha relacionamento com ele? Seguramente sim. Perfeito. O senhor Pedro Barusco disse na sua colaboração premiada, no termo de colaboração número 4, que havia particularidades em relação a pagamentos de vantagens indevidas. E ele apresentou uma planilha em relação a cada contrato firmado entre os consórcios e a Petrobras. E no contrato de Abreu e Lima e nos 2 contratos de Abreu e Lima aparece em branco o percentual. O senhor sabe dizer por que isso não foi colocado na planilha do Pedro Barusco? Não tenho a menor ideia. Que tinha. Que saiu do caixa da empresa, saiu. Então, Saiu do caixa de qual empresa? da OAS.
Então, Pagamento de vantagem devida para a obra da Renest e a obra da Repar, não tem nenhuma dúvida sobre isso. então esses valores que o senhor diz saiu do caixa da UAS, não da Petrobras. Não, pagamento de propina, quem paga é a empresa, não é o órgão contratante. E especificamente em relação a esses contratos de Abreu e Lima, o senhor sabe dizer quanto saiu do caixa da UAS? Aí já respondeu, doutor, que não me recordo o valor específico. Próxima pergunta. O doutor insiste em refazer perguntas que ele já respondeu. Não estou assistindo nada, estou fazendo perguntas que... Próxima pergunta. Em relação a esses contratos, esses 3 contratos, o senhor já disse que não sabe de detalhe, que o senhor não sabe especificamente os valores que foram pagos, que saíram do caixa da OAS. Eu pergunto ao senhor, como funcionava nos casos em que a OAS não era a líder do consórcio? Todo consórcio, em qualquer que seja o consórcio, tem uma escolha de liderança. E existem normas de convivência entre as empresas, estabelecendo para cada tipo de negócio como é o procedimento da relação do consórcio com o cliente, do consórcio com as empresas. Cada consórcio tem uma direção operacional, cada consórcio tem um conselho que se reportam às empresas que são acionistas de cada... Então, não sei lhe dizer especificamente do caso das obras da Petrobras com os termos dessas normas de convivência, que não podem ser padrões, porque em cada consórcio você tem um grupo empresarial distinto que tem sua filosofia, sua regra de conduta. É feito isso porque as empresas têm filosofias empresariais distintas, têm modos operantes diferentes, têm estratégias diferentes. Quando se forma um consórcio, é com a finalidade específica de executar algo. Então é feito para aquele negócio. Infelizmente, eu não posso dar um detalhe que eu não conheço. Agora, aqui tem as normas, tem, foram apreendidas, já foi fato de investigação, tanto do Ministério Público quanto do juiz. É que nessa ação penal nós tratamos de 3 contratos, por isso que eu estou insistindo com o senhor nesses 3 contratos. Eu quero saber o que o senhor sabe desses 3 contratos. Quer dizer, como foi definido aqui o pagamento de vantagens indevidas a servidores públicos? O senhor tem esse detalhe? O detalhe não. Eu tenho o que aconteceu na prática, que foi uma regra que já existia no mercado. Isso já está amplamente esclarecido aí pela própria Operação Lava Jato. Não, mas eu quero saber do senhor. Aqui Sim, o senhor é o momento do senhor responder as perguntas. Claro que eu sei. Então, o senhor diga, qual foi o que foi definido em relação a cada um desses 3 contratos nos consórcios? Um percentual que era estabelecido pelo mercado para a diretoria de abastecimento e a diretoria de serviço. Exatamente quanto foi, aí tem que se ver na contabilidade da empresa. Infelizmente, eu não tenho condições de ter tanto número na cabeça. Mas que teve. Certo. O senhor fez referência aqui no seu depoimento a uma contabilidade informal da empresa. Como é que funcionava isso? Eu me referi à contabilidade informal no que diz respeito a despesas efetuadas no triplex, que eram lançadas no empreendimento Solares, e na verdade essas despesas eram para o encontro de conta de pagamento de propina da Petrobras. Foi isso que eu me referi. Certo, mas o senhor está dizendo aí, por exemplo, que a empresa fez pagamentos a agentes públicos, correto? A empresa, a OAS, fez pagamentos para agentes públicos? O senhor acabou de dizer que o valor indevido saiu do caixa da OAS, é isto? Sim, todo dinheiro que você paga tem que sair do caixa. Da OAS, não da Petrobras. Não, da OAS, claro. Certo. Então, como é que o senhor contabilizava esses valores que saíam do caixa da OAS? Cada obra nossa tem um centro de custo. E esse centro de custo, todas as despesas que ocorrem são lançadas nesse centro de custo. Isso é qualquer obra, qualquer negócio. Senão você não tem como aferir se aquele negócio é melhor do que o outro. Isso o senhor está falando de que empresa? Qual empresa que o senhor está se referindo? Cada obra nossa é um CNPJ, é uma pessoa jurídica. Ainda mais um consórcio, que é formado de 2 empresas, então é um CNPJ diferente.
Então, cada negócio tem sua regra. Eu vou interromper o áudio pelo tamanho ou já retomo?